Apoio Cultural, Personal Royal Hotel e Habitas. Nossa boca e nossa dentição nos garantem muito mais do que um sorriso bonito. É ali que processamos os alimentos, absorvendo os nutrientes contidos neles. Saúde bucal, esse é o tema do programa Conexão Alternativa que está começando agora. Para falar sobre esse assunto, saúde bucal, está conosco no programa Conexão Alternativa de hoje a periodontista Graziela Sonda. Graziela, grata por ter aceito o convite. Vira um prazer estar com você agora. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Graziela, me diz uma coisa. Eu começo dizendo e declarando, eu tenho medo de dentista. E eu acho que isso acaba sendo um grande problema que gera depois várias outras questões. Então, exatamente, quais as dúvidas e os problemas mais comuns dos teus clientes? Bom, fora o medo, né? Claro, o medo está sempre presente na maioria dos casos. Mas falando especificamente na minha área, que é a periodontia, uma dúvida bastante frequente, uma pergunta bastante frequente que chega ao consultório é por que a minha gengiva sangra? Ou por que ao passar o fio dental ou escovar tenho sangramento? Para falar disso, então, a nossa boca ela é um ambiente quente, úmido, com superfícies calcificadas, que são os dentes, ou seja, é um local propício para a fixação das bactérias. Essas bactérias, elas são adquiridas ao longo da vida, desde o nascimento, e a maioria delas não nos causam doenças, não nos causam danos, elas convivem em equilíbrio com o nosso organismo. A gente vai acumulando bactérias no decorrer da vida? A gente vai adquirindo bactérias. O que acontece? Quando uma doença de gengiva se manifesta, quando acontece o sangramento, é porque ocorre justamente um desequilíbrio entre a agressão das bactérias e a resposta imunológica do paciente. Então, é um sinalzinho de que alguma coisa ali não está legal. Exatamente. Então, geralmente o paciente chega com o sangramento vai servir de alerta. O que está acontecendo? E muita gente... eu estava usando o fio dental, sangrou minha gengiva, eu parei de usar. Isso acontece também. Deveria acontecer justamente o contrário. É nesse momento que a higiene tem que ser intensificada, uso do fio e escova. Mas me diz uma coisa, muitas vezes o sangramento deriva de uma escovação muito forte e mal feita. Isso também tem uma relação, porque eu tenho retração de gengiva. E o dentista que eu fui na época disse, tu escova com uma escova que não é indicada, uma escova muito dura. E de uma forma muito, muito forte, tem que reduzir isso. Tem uma forma certa de escovar os dentes e tem uma escova certa para escovarmos os dentes? Existem milhões de tipos de escovas, tá? E o que a gente preconiza é uma escova sempre macia. Até hoje não entendi por que existem as escovas duras no mercado. Independente da marca, buscar uma escova macia. Cabeça, o tamanho da cabeça pequeno, que vai possibilitar para então conseguir chegar nos dentes do fundo. Os dentes do fundo. Cerdas todas do mesmo tamanho e arredondadas. Isso vai evitar que ocorra então danos na gengiva. E outra questão muito importante que tu já falou é a força de escovação. Tá? A escovação tem que ser leve e suave. Não dá para comprar uma escova nova e uma semana depois a escova já está toda danificada, tá? Alguma coisa está errado. Às vezes o paciente chega sem sangramento, mas com retrações na gengiva, e eu pergunto, tu escova com força, a tua escova é macia? Sim, a minha escova é macia. Tu escova com muita força? Não, eu escovo normal. O paciente é o normal? Aí vem a terceira pergunta,
Tu já quebrou alguma escova? Sim, já quebrei. Acontece. Nossa, de quebrar a escova. O paciente não sabe que a força que ele está fazendo é uma força exagerada. Isso É que eu me acontece. assustei, porque Sim, assim, ó, eu também, essa de quebrar a escova, eu nunca tinha eu escutado. já tive esse processo também, tanto que me ensinaram a escovar os dentes, que é engraçado, depois de adulto tu aprender a escovar, para saber que tu tem que passar, tem que fazer no movimento de varrer e tal. Eu tinha retração da força, mas nunca cheguei a quebrar uma escova de dente. Mas essa questão assim que a Grazi coloca é muito importante, porque eu sou da época que se fazia força mesmo, né? Acho que talvez esse conceito foi se modificando, foi se aperfeiçoando. Se fazia força e com 50 não tinha mais dente também na boca. Talvez. Desculpa. Mas é justamente aquela coisa de que parece que quanto mais firme a escova, mais, entre aspas, ela estaria limpando. Bem aquela coisa da escova mesmo no piso, né? Então, acho que a gente tem um pouco o resquício disso. Então, eu vejo isso, às vezes, até escovando o dentinho das crianças. Eu às vezes, tenho que me cuidar, porque, às vezes, eles... Mãe, tá doendo, mãe, tá... Eu disse, tá, desculpa, vamos lá, devagarinho, né? Então, acho que essa questão é bem importante, assim, né? De realmente, assim, é um cuidado até afetivo com os dentes da gente, com a imagem, com a questão, assim, de eu querer me cuidar, até para despertar na criança isso, né? Já desde pequenininha. Eu acho que tem uma outra coisa em relação aos dentes. Por ser, talvez seja uma questão mais assim, por ser duro, porque ser formado de cálcio, a gente acha que ele é inerte, que ele não tem vida, que ele não é vivo. E eu acho que é importante falar sobre essa questão também das camadas do dente, que ele é vivo e merece cuidado, né? Exatamente. O dente é uma estrutura viva, tá? Tem vitalidade e ocorre sim um dano à estrutura dentária, essa força de escovação, os desgastes, as retrações, lesões em forma de cunha próximas à gengiva. Então tem que cuidar muito com isso. Nesses casos daí tem que fazer eu já tive que fazer restaurações próximas à gengiva para... Em alguns casos, sim. Nos casos em que o paciente se queixa de sensibilidade aos estímulos térmicos, ao calor e ao frio. Isso tudo que a gente falou, sangramento, inchaço, isso caracteriza a gengivite? Dá pra gente dizer assim, a gengivite é isso, né? Ou é mais do que isso, e o que caracteriza? Gengivite, as doenças periodontais é muito mais do que isso, tá? Gengivite é o estágio inicial de uma doença periodontal, que é caracterizada por inchaço, edema, sangramento, mas tem que ressaltar que nem todo mundo vai responder da mesma forma. O que acontece na própria gengivite? Geralmente uma pessoa vai desenvolver uma gengivite, vai ficar uns 5 dias sem escovar o dente e aí vai se manifestar uma gengivite. Em Aí, outros além de organismos, gengivite, ela vai ser uma porquice. Uma porquinha. em outras pessoas isso não acontece. Isso vai acontecer no 20º dia, sem escovação. A resposta do indivíduo é que vai determinar o tipo de doença que ele vai ter. Uma gengivite poderá ser para sempre apenas uma gengivite, com edema, sangramento, sem causar maiores danos às estruturas de suporte e de sustentação do dente. A partir do momento que uma gengivite evolui para uma periodontite, aí começam a acontecer destruição do osso, que dá sustentação ao dente, destruição das fibras que ligam o dente no osso, o dente passa a ter mobilidade, fica aquele dente com um aspecto alongado. E daí pode cair o dente. E a chega pessoa a pode ter, perder o em dente. alguns casos, existe então a perda dentária, em função da doença periodontal. Então, Tu vê, o espanto, né? Me chama a atenção questão o de nosso cuidado, espanto né? quando a Grazi fala assim, 20 dias sem escovar os dentes, né? Eu vi a carinha da Mônia, a Mônia fez uma cara assim, eu também. Parece que é uma coisa assim que não acontece, mas acontece, né? Infelizmente, acho que algumas pessoas, né, ainda não têm o hábito da escovação diária, por incrível que pareça. Então, aí entra a questão da educação da higiene bucal, né? eu acho que assim, a gente vai encerrar esse bloco e no próximo a gente vai começar exatamente sobre isso, a questão da importância da higiene bucal. Da consciência. Da consciência, de o que é higiene bucal? É escovar, é passar o fio dental, é o enxaguatório bucal, o que é importante? É importante o dente, a gengiva e a língua, é importante só o dente, os cuidados com a higiene. E uma outra questão, assim, ó,
ranger dentes, o tal de bruxismo e as consequências disso, né, gente? Eu acho que dá pra gente abordar isso tranquilamente no segundo bloco, terminando esse primeiro bloco, gravando na casa do nosso apoiador, Personal Royal Hotel, também contando com o apoio da Habitas Negócios Imobiliários e parceria da Didier Boutique, que nos veste, e Silvana Secato, que nos calça. Até daqui a pouquinho, fique aí. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. Olá, caro telespectador, voltando para o segundo bloco do programa Conexão Alternativa, falando hoje sobre saúde bucal com a periodontista Graziela Sonda. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a questão da importância da higiene bucal. E também vamos abordar agora a questão do bruxismo. Graziela, nos explique, quando a gente fala em saúde bucal, a gente vai um pouco além da questão da dentição em si, né? Tem dente, tem gengiva, tem língua. Qual é o cuidado que a gente tem que ter para fazer uma higiene bucal completa? Bom, o que é preconizado, tá? Geralmente é uma escovação 3 vezes ao dia, uso do fio dental. O que eu costumo passar para os meus pacientes é pelo menos uma boa escovação 1 vez ao dia. Não adianta a gente escovar 5 vezes rapidamente, tá? O ideal é escovar 1 vez ao dia, usando o fio dental, escovação da língua. A técnica de escovação, tu me perguntou antes, não existe uma técnica ideal. O que a gente procura fazer é sempre melhorar a técnica que o paciente já vem fazendo. É muito mais fácil para o paciente se adaptar às mudanças do que começar com uma técnica nova, aos 35, 40 anos de idade. Então, eu observo o que pode ser melhorado, oriento e o paciente passa a ter uma adesão maior à higiene bucal. E a escovação da gengiva também, qual é o cuidado especificamente com a gengiva? Porque daí tu escova o dente, passa o fio dental e a gengiva também tem que ser limpa? É uma Não, dúvida na verdade, que eu tenho, tá? na verdade a gente faz a escovação porque da escova macia. A escova macia ela vai permitir a escovação no sulco gengival, entre dente e gengiva. Uma escova dura a gente não vai conseguir fazer isso porque vai acabar machucando a gengiva. Tá? E o uso do fio dental, procurando usar o fio dental limpando até a papila da gengival, tá? Para remover, desestruturando a placa bacteriana. E me diz uma coisa, os enxaguatórios bucais, agora tem sim. essa questão assim, limpa, mata a bactéria, mata? Em alguns casos em que o paciente chega com bastante sangramento, edema, dor, tá? A gente acaba utilizando os enxagatórios ou medicações tópicas para resolver principalmente essa fase aguda, a dor do paciente. Em seguida, 1 semana depois, a gente segue o tratamento com escovação e fio dental apenas. O paciente chega às vezes e diz, mas eu gosto de usar. Então, a gente vai prescrever uma medicação, um bochecho, um enxaguatório, que pode ser utilizado por um longo período de tempo. Tem 2 coisas agora. Antes de abordar a questão do bruxismo, me lembrei, tu falando tudo isso, de processos específicos, tem a questão do clareamento também. E quando tem muita sensibilidade, é difícil, não sei, Vir, tu já fez algum tratamento de clareamento? Eu já fiz. Dói pra caramba. Mas eu acho que a gente vai até se acostumando um pouco com a dor também, com o passar dos dias. Mas eu acho As que pessoas masoquistas precisam de uma se desculpa acostumar para com a dor. Mas eu acho que aí vem o prazer, né? O prazer masoquista, então. Mas é o prazer realmente assim de tu perceber que é uma dorzinha, mas que vai te trazer uma qualidade depois. Né? Talvez até na questão estética. Também eu acho que é uma ideia mais moderna, porque se a gente for esse padrão de dentes brancos, a gente não via
30 anos atrás. Eu acho que é uma coisa bem atual. Então, eu acho que quando a pessoa tem a cor, não sei se é o pigmento, enfim, mais amarelado, já parece que demonstra pouca higiene, né? Acho que a gente acaba meio que muitas vezes associando isso, né? Parece que para estar limpo tem que estar branco. Não sei, né, Grazi, como é que tu observa isso, essa relação? Mais ou menos. São os padrões estéticos. Padrões estéticos. Dente branco, cabelo liso. Isso tem, a procura pelo clareamento vem aumentando cada vez mais. E quanto à sensibilidade, paciente que sofre de muita hipersensibilidade dentinária, eu recomendo tratar primeiro a sensibilidade para depois fazer um clareamento. E hoje a gente tem algumas cremes dentais com fluoreto estanhoso, citratos e nitrato de potássio que vão ajudar A no minimizar. tratamento da sensibilidade. Outra orientação... Tem cremes dentais específicos eu uso, e uso inclusive uma escova dental da mesma marca, porque eu tenho dentes muito sensíveis. E outra orientação importante é quanto à dieta. Evitar frutas cítricas durante o clareamento, evitar... Café. Sim, Café, Para mim café. foi mais difícil, foi me desligar do café. O café para pigmentação, no caso, mas as frutas cítricas, vinho, por Por causa causa do da processo acidez. erosivo. Exatamente. E eu tenho uma alimentação colorida, então é o suco de uva, é o vinho, é o fumo que não pode, a beterraba que não pode, a cenoura que não pode, é o chimarrão que não pode. Aí não pode. Não, tem que ter Por isso cuidado. do masoquismo. E a gente está brincando, né? Mas acho que no momento que a pessoa se prepara para o clareamento, ela tem que se preparar com todo esse aporte Eu também, já né? fiz, mas Tem o que- mais difícil para mim do clareamento é a questão da hipersensibilidade. Nada se compara e eu tive grande dificuldade em fazer as 2 vezes que eu fiz. Para mim é muito difícil. Mesmo usando creme dental para sensibilidade, Isso eu uso sempre. sempre. E graças à questão do cigarro, do fumo. Então, como eu falei antes, a doença periodontal e as doenças de gengiva como um todo, o fumo ele agrava bastante essa questão. A pessoa fumante ela tem maior risco de ter um problema periodontal, uma vez que o que o fumo ele vai atuar diminuindo a circulação no local. Então as células de defesa vão chegar em menor quantidade. Ele provoca também a morte de células de defesa e a resposta do organismo como um todo vai ser diferente. O sangramento bastante visível, né, na maioria dos pacientes ou nos pacientes não fumantes, ele não é tão evidente num paciente fumante por causa da diminuição da circulação. Então, muitas vezes o sangramento ele vai servir de alerta, a pessoa vai procurar um dentista, vai procurar uma orientação. No fumante esse sangramento não acontece. E o que vai servir de alerta para o paciente? A mobilidade. Então, o paciente fumante ele procura um dentista muito tempo depois, ou quando a doença Quando já o está problema bem já tá mais agravado. avançada. Exatamente. E essa questão agora falando, que o fumo me lembrou uma outra situação que pode ser ligada ou não, que é a questão da ansiedade, que normalmente, em alguns casos, as pessoas ansiosas fumam para diminuir a ansiedade, as pessoas também rangem os dentes inconscientemente, que é o bruxismo, né? Se trata isso? Não se trata? Como se trata? Então, o bruxismo ele é o hábito de ranger, né, e de apertar também os dentes, não é só o ranger, tá? As pessoas, a Eu maioria estou cuidando aqui, a Grazi vai falando e fico pensando, será que eu faço, será que eu não faço? As pessoas, muita gente não sabe que tem o bruxismo. Chego no consultório e o dentista identifica, e até eu pergunto, tu tem bruxismo? Eles sabem o que é? Não, eu não tenho, não sei. Então, eles passam a identificar, ou porque o marido, esposa, comenta que ele faz barulho durante a noite, né, o ranger dos dentes, ou porque ele começa a apresentar desgaste nos dentes, que aí o dentista é que vai identificar. O bruxismo está muito, muito comum, assim. É importante ressaltar isso, assim. Eu acho que fazendo um link até com a parte psicológica, o estresse do dia a dia, a rotina, compromissos, a autocobrança das pessoas. Então, a gente já fez N programas, né, falando sobre ansiedade, mas eu acho que é o mal, digamos assim, do atual. Alguns autores colocam o bruxismo o mal do século. Pois é. Então, É bastante acho que frequente, aumentou muito.
E se reflete muito. Eu tenho vários casos assim, de pacientes que ou descobrem que tem bruxismo pelo alerta de um familiar, por ele de repente acordar com dor, né, no mastigar, digamos assim, né? E muitas vezes quem descobre é o dentista. Então acho que tem que... E aí, claro, se trata a parte dentária, digamos assim, para preservar o dente, para não ter um dano maior, mas precisa se tratar a questão da ansiedade também, né? E qual é o tratamento para o bruxismo, Grazi? Para o bruxismo a gente precisa avaliar primeiro, O claro, grau. ele está sempre associado a fatores emocionais, tá? A gente tem que avaliar as arcadas dentárias, a mordida do paciente, se está tendo um engrenamento correto da arcada superior com a inferior. Em alguns casos a gente indica um tratamento ortodôntico. Fazemos placas mio-relaxantes, que vão promover um relaxamento, o paciente dorme com essas placas, que além de evitar o desgaste do dente, proporcionam um conforto. Uma semana de uso, eles relatam já um alívio da tensão, da dor cervical, dor na musculatura. E claro, porque é interessante salientar que também não é simplesmente o desgaste no dente. Isso vai gerar outras consequências, né? Desgaste clínicas. das estruturas da articulação. E, claro, a gente orienta bastante, principalmente as crianças, procurar uma atividade física, relaxamento para diminuir essa ansiedade. Em alguns casos mais severos, psicólogo, psiquiatra, medicação. E quando tem o desgaste, isso é uma questão de curiosidade, acho que eu nunca li nada sobre isso, sabe? Então, um bruxismo exagerado, que daí gera o desgaste dentário. Chega ao ponto de ter que fazer preenchimento do cálcio, da coroa, como é que é isso? Já chegou a este ponto? Sim, muitas vezes o bruxismo é tão severo que a pessoa chega a nível pulpar, tá? A polpa chega a ficar exposta pelo bruxismo. Nesses casos, a indicação é o tratamento de canal e prótese fixa, coroas. Nossa! Que coisa, né? Mas que bom que existem, né? Acho que a ideia justamente de um trabalho multidisciplinar hoje, de poder trabalhar em conjunto. Eu tenho, por exemplo, pacientes, enfim, que eu acompanho, que relatam muitas vezes dores na boca, dores nos dentes, e muitas vezes os próprios dentistas, né, ligando para eles, enfim, eles relatam que às vezes não tem nada fisiológico. Então, é uma dor emocional, muitas vezes, né? Eu acho que tem essa questão que tem muita gente que contrai tanto que acaba tendo problemas, tanto que já tem fisioterapeutas que trabalham também, acho que é a ATM que eles chamam, sim, né? Que é a inflamação nessa região mandibular. E até mesmo de cervical. Eu lembro uma pessoa que estava com um problema de cervical e descobriu que era relacionada à dentição, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em saúde bucal, eu volto ao que eu falava no começo do programa, é muito mais que um belo sorriso, é muito mais que uma questão estética. É uma questão de processamento de alimentos e de alinhamento, porque se chega a afetar a nossa coluna, então tudo entra, né? Tudo que passa pela boca vai ser importante para a nossa saúde. Grazi, se eu te dissesse qual é a coisa mais importante que eu tenho que observar, um paciente teu diz assim, me diz uma coisa que é muito importante para a minha vida, para manter minha saúde bucal. Fio dental. O uso do fio dental é bastante importante. Mais do que escovação? Em alguns casos, sim. Dependendo da época, da idade do paciente, o fio dental se torna mais importante do que a própria escova. E Grazi, só uma dúvida, assim, nesse sentido do fio dental. Tem que ser antes da escovação, ou depois, ou durante? Não existe uma regra, porque o que a gente faz, a gente não precisa eliminar aquelas bactérias da boca. A gente precisa desestruturar a placa bacteriana. A gente quebrando aquela placa estruturada, ela vai voltar a ficar em equilíbrio com o organismo, não causando doença. A placa poderia ser o acúmulo de restos de alimento. Ela é gerada por isso, né? Exatamente. Na verdade, a placa ela é um acúmulo de bactérias que vão se estruturando. O resto a boca se encarrega de absorver, de eliminar. Exatamente. Por que o fio dental se tornaria mais importante do que a escova? O fio dental vai limpar entre os dentes.
A escova não consegue fazer essa limpeza entre os dentes. E nas superfícies lisas, existe a bochecha, uma própria alimentação com fibras, uma fruta, faz essa desestruturação da placa mais facilmente, tá? Compensando, no caso, a escovação. É claro que o ideal é o uso da eu escova. entendi. A ideia é Na tu comer a verdade, maçã, assim, ó, né? Entre os dentes, tu fica com um acúmulo alimentar que não é retirado a não ser que seja pelo fio dental. Exatamente. No restante da boca, tu tem a bochecha, tem língua, Língua, tem... alimentação com fibras, Sim. que podem promover Por essa... isso a importância do fio fio dental, dental. que é só o que vai limpar entre os as dentes. estruturas dentárias, né? Exatamente. Poxa, eu tenho que dizer que eu peco no fio dental. Eu Agora não. eu vou ter que rever Nesse isso, ponto né? eu não. Eu Até cuido que muito enfim. com a escovação, mas o fio dental não... Passa uma vez por dia também, não deve ser tão grave assim. Então, Grazi, quero agradecer a tua presença aqui, né? Acho que esclareceu um monte de coisa, inclusive para mim tirou um monte de dúvida. Obrigado pela Obrigada. nossa conversa mais uma vez. E estamos encerrando o programa Conexão Alternativa de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua presença, o seu carinho também. Um abraço, até a próxima.